Existem dois tipos de células, as células procarióticas e as células eucarióticas. As células procarióticas são células encontradas em organismos pertencentes ao domínio bactéria e ao domínio arqueia, como bactérias, cianobactérias. A principal característica dessa célula é a ausência de um núcleo definido, ou seja, não há uma membrana nuclear envolvendo todo o material genético. O local onde esse DNA das células procarióticas se encontram é denominado nucleóide. As células eucarióticas são células encontradas em seres vivos do domínio eucária, como protozoários, animais, plantas. Essas células destacam-se pela presença de um núcleo verdadeiro, ou seja, há uma membrana nuclear envolvendo todo o material genético dessa célula. A água é a mais abundante de todas as substâncias presentes na célula. Ela representa cerca de 80% da sua massa. Funciona como solvente para grande parte da maioria das outras substâncias presentes na célula. Ela também transporta substâncias para fora e para dentro da célula. É o meio onde ocorrem as reações químicas celulares e também funciona como regulação térmica de animais e plantas. Os íons são átomos que ganham ou perdem carga elétrica. Eles são importantes porque eles mantêm o equilíbrio da célula. As proteínas são as mais abundantes substâncias orgânicas das células. Elas fazem parte das membranas celulares e de outras estruturas que se encontram no citoplasma e no núcleo. As proteínas são formadas por aminoácidos que se ligam por ligações peptídicas. Os lipídios encontram-se em todas as células animais e vegetais. As gorduras são alguns dos lipídios mais conhecidos. Eles têm importância como fonte energética e também como componente das membranas celulares. Os carboidratos, também denominados como açúcares, são utilizados pelas células primariamente como fonte de energia. Mas nas células vegetais, eles também possuem a função estrutural, pois a celulose, que é um carboidrato, está presente na composição da parede celular. Os carboidratos são formados normalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas vale ressaltar que em alguns casos podem ser encontrados outros elementos em sua composição. Bom, a estrutura das células são formadas basicamente pela membrana, o citoplasma e o núcleo. Bom, as células eucariontes possuem uma membrana chamada de membrana celular ou membrana plasmática. Essa membrana, ela limita aquilo que está dentro com aquilo que está fora da célula. E tudo aquilo que está dentro da célula nós chamamos de citoplasma. O citoplasma, ele possui uma parte líquida chamada de citosol e ele é composto também por estruturas chamadas de organelas celulares. Essas organelas, elas vão estar entre a região do núcleo e a membrana. A membrana, ela não é só uma capinha que fica ao redor em volta da célula. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma bicamada ou uma dupla camada complexa formada em sua maior parte por moléculas de fosfolipídios. E inseridas também na membrana celular, nós temos diversas proteínas e essas proteínas têm diversas funções. E dentro dessas funções a gente tem a entrada e a saída de substâncias da célula. E quais são essas substâncias, Camille? As águas, os íons, carboidratos, proteínas e os lipídios. Então, além de delimitar o espaço interno do espaço externo da célula, a membrana ela tem uma propriedade muito importante, chamada de permeabilidade seletiva, ou seja, ela tem a capacidade de selecionar tudo aquilo que entra e sai da célula. E o nosso terceiro e o nosso último item é o núcleo. O núcleo é uma estrutura arredondada ou oval que possui uma dupla membrana chamada de carioteca ou envelope nuclear. Essa membrana, ela separa o meio interno do núcleo do meio externo do núcleo, que é o citoplasma da célula. O núcleo da célula eucarionte, ele possui o nosso material genético, ou seja, o nosso DNA e o nosso RNA, eles vão estar dentro do núcleo. Então, para finalizar, a estrutura das células, elas são formadas basicamente por três partes básicas: a membrana, a capa que envolve a célula, o citoplasma, a região que fica entre a membrana e o núcleo estrutura que controla as atividades celulares.
Bom, vamos falar das organelas. As organelas são estruturas que ficam dentro da célula, precisamente dentro do citoplasma. A função das organelas, de cada uma, é de como se fossem órgãos internos, de digerir alimentos, degradar moléculas e de excretar o que não é necessário para as células. Bom, vamos falar agora do mitocôndria. Sua principal função é a respiração celular, geração de energia para o funcionamento das células. Ele tem seu próprio DNA e seus próprios ribossomos. Bom, gente, agora vamos falar do retículo endoplasmático rugoso. Ele contém vários ribossomos grudados neles. Sua principal função é de sintetizar proteínas. A diferença é que essas proteínas sintetizadas vão ser utilizadas fora das células. Bom, vamos falar agora do retículo endoplasmático liso. Tem a função principal de sintetizar lipídios, de desintoxicar as células e de descartar substâncias tóxicas que estão ali dentro. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi é uma organela celular que está relacionada com o processo de secreção das substâncias. Ele é uma estrutura polarizada e apresenta duas faces, a face cis e a face trans. A face cis, ou face de formação, é uma superfície côncava e é o local responsável por receber as vesículas provenientes do retículo endoplasmático, sendo o local mais próximo do retículo. Nela, as vesículas provenientes do retículo endoplasmático fundem sua membrana e liberam seu conteúdo. Face trans, ou face de maturação, por sua vez, é a face côncava e é a responsável por gerar vesículas que partem do complexo indo para outras partes da célula. Dentre as funções exercidas por ele, podemos citar processamento de lipídios e proteínas, empacotamento e endereçamento de moléculas sintetizadas e fabricação de macromoléculas. Ribossomos. Os ribossomos são estruturas celulares presentes em células procariontes e eucariontes, responsáveis pela síntese da célula, sendo encontrados em maior quantidade em células que há uma intensa síntese de proteínas. Há dois tipos de ribossomos, os ribossomos livres e os ribossomos ligados. Os ribossomos livres encontram-se dispersos no citosol e as proteínas produzidas por eles atuarão dentro do citosol. Os ribossomos ligados encontram-se presos ao retículo endoplasmático e ao envelope nuclear, sendo que as proteínas poderão ser inseridas em membranas para serem utilizadas por algumas organelas ou então secretadas para o exterior da célula. Centríolos. Os centríolos são pequenas estruturas cilíndricas que estão presentes em células eucariontes. Eles auxiliam na divisão celular. Portanto, possuem a capacidade de duplicação do ciclo da divisão celular, organizando o fuso acromático. Lisossomos. Os lisossomos são bolsas membranosas que são originárias do aparelho de Golgi, que contêm enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas. Essa organela é importante porque ela atua no processo de digestão intracelular. E um ponto importante é que se ela for produzida em excesso, ela pode levar à morte da célula por autodigestão. Citoesqueleto. O citoesqueleto é uma estrutura celular que é uma espécie de rede composta por 3 tipos de filamentos proteicos. São eles os microtúbulos, os filamentos intermediários e os microfilamentos. Algumas funções do citoesqueleto são a manutenção e a organização celular, ele dá forma à célula, ele atua no processo de transporte de substâncias e também forma e movimenta cílios e flagelos.
peroxomos. Essas organelas, assim como os lisossomos, também são bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir lipídios e aminoácidos. Além dessas enzimas, também é rica em uma enzima chamada catalase. Catalase. A catalase é a enzima produzida pelos peroxomos com a finalidade de decompor o peróxido de hidrogênio, porque se essa substância for em grandes quantidades na célula, ela pode levar a lesões na célula. Essa enzima pode ser encontrada tanto na célula animal quanto na célula vegetal.